dia já vai começar. Eba, vamos aprender mais a palavra de Deus. Você ajudou todos? Então vamos nessa. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Meu nome é Thaís Lisa, eu sou diretora do Ministério Infantil da Igreja Batista do Ipiranga e chegou o dia de aprendermos um pouquinho mais da Palavra de Deus. O tema da nossa história de hoje é a palavra que guia e nós iremos iniciar com um versículo. Antes de iniciarmos a nossa história de hoje, nós vamos tentar decifrar este versículo bíblico. Observem bem as imagens. E aí, crianças, vocês conseguiram? Vamos ver qual que é o versículo? Está lá em Salmos, capítulo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Vamos falar novamente? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmos 119, 105. Este salmo diz que a palavra de Deus é comparada a uma lâmpada e que ela traz luz para o nosso caminho, que ela ilumina o nosso caminho. A luz serve para isso, não é verdade? Para iluminar, para trazer luz às trevas, luz na escuridão. Quando nós andamos no escuro, de olhos vendados, vocês conhecem uma brincadeira que chama cobra cega? É assim, é como se fosse um pega-pega, mas a gente precisa colocar uma venda nos olhos e de olhos fechados a gente tem que tentar pegar o amigo. E é muito difícil, porque no escuro, sem enxergar, a gente não consegue saber para onde ir, não consegue ter direção. E o salmista Davi, ele diz que a palavra de Deus é como lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, porque a palavra de Deus nos guia, nos dá orientação, ilumina a nossa mente para que nós possamos tomar decisões certas. E quem anda com Jesus não anda nas trevas, porque nós podemos ser guiados por Ele, orientados pela sua palavra. Havia um rei chamado Josafá. Ele foi o 4º rei de Judá e reinou durante 25 anos. Ele amava a Deus e procurava fazer as coisas certas para deixar Deus feliz. Mas ele e o seu povo fizeram amizade com outro povo que adoravam ídolos e faziam muitas coisas erradas. Deus ficou aborrecido com isso e deixou que os inimigos viessem atacar o reino de Israel. Alguns homens vieram dar essa notícia a Josafá e disseram: Rei, muita gente, um exército enorme está vindo em direção a Israel para nos atacar. E agora o que nós iremos fazer? Josafá ficou muito assustado. Ele se sentiu com medo e ele não sabia o que fazer. Ele ficou desorientado. É como se ele estivesse andando num escuro, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer. Então, Josafá se ajoelhou e orou ao Senhor, pedindo para que Deus iluminasse a sua mente, para que lhe desse uma direção, para que ele soubesse como agir, o que fazer para vencer esses inimigos que estavam vindo para atacá-los. Então, Josafá reuniu todo o povo, homens, mulheres e também as crianças, para que junto eles pudessem orar, pedindo uma orientação de Deus, pedindo para que Deus iluminasse a sua mente. Nós vimos que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Então, nós, quando estamos num momento de dificuldade,
Quando nós estamos sem saber o que fazer diante de uma situação, nós precisamos buscar orientação na palavra de Deus, porque a palavra de Deus ilumina a nossa mente, ilumina o nosso coração e nos orienta a fazer a coisa certa. E foi o que o rei Josafá fez. Então eles oraram e neste momento em que eles estavam orando, Deus levantou um homem, um profeta chamado Jaziel. E Jaziel disse assim: Josafá, rei, não se preocupe, esta peleja não é nossa, é do Senhor. Esta guerra não é nossa, o Senhor vai lutar por nós. E ele disse mais: vocês devem ficar parados, vocês não devem lutar, vocês vão assistir o que Deus irá fazer. E neste momento, Josafá se colocou de joelho, se prostrou diante do Senhor, e assim todo o povo, homens, mulheres e crianças, também se ajoelharam para agradecer a Deus pela aquela palavra, por aquela orientação que eles estavam tendo. No dia seguinte, eles acordaram bem cedinho e todo o povo levantou e foi de encontro aos inimigos. E sabe como que eles foram? Eles não levaram arma nenhuma, não levaram espadas, não levaram arco e flecha, não levaram nada. Eles simplesmente começaram a louvar, a cantar, a entoar cânticos ao Senhor, a render graças a Deus. E os inimigos ficaram olhando aquilo e eles louvando, adorando, agradecendo ao Senhor. E sabe o que aconteceu? Os inimigos, eles começaram a brigar entre eles mesmos. E eles começaram a matar uns aos outros. E Josafá e o povo só ficou assistindo aquilo. Então eles voltaram para casa, louvando e agradecendo a Deus pela grande vitória que o Senhor deu para o povo de Israel. Josafá fez isso orientado pela palavra de Deus. A palavra de Deus iluminou a mente dele e a mente do povo para que eles pudessem fazer aquilo que Deus queria que eles fizessem. Esse, criança, era o plano de Deus para o povo. Era o plano de Deus que Deus já havia traçado e falou para Josafá e o povo que eles não precisariam lutar. Vejam só o que diz em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 17. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Foi uma ordem estranha, não foi? Ficar parado diante de um exército que estava vindo para os atacarem? Mas foi exatamente o que o Josafá fez. A palavra de Deus naquele momento foi a luz para o caminho. Deus estava mostrando para eles o caminho para ter vitória sobre o inimigo. E se eles confiassem em Deus, eles estariam seguros. E foi exatamente o que aconteceu. Essa batalha foi ganha, e não foi ganha com armas e nem com força humana. Os inimigos mesmo começaram a brigar entre eles e acabaram se matando, como Deus havia falado. Josafá e o seu povo não precisou lutar e eles só voltaram para casa, louvando a Deus por aquela vitória. Muito bem, crianças, nós já vimos que a palavra de Deus ela é comparada a uma semente. Nós vimos também que a palavra de Deus é comparada ao fogo consumidor, que purifica a nossa mente, o nosso coração, nos purifica do pecado. Vimos também que é comparada ao martelo que bate até a rocha despedaçar. Assim é a palavra de Deus, que bate no nosso coração, bate até num coração mais duro, para poder entrar dentro deste coração. Assim como a espada, uma espada de 2 gumes que vai lá no fundo do coração e que não volta vazia. Nós vimos também que a palavra de Deus é comparada a alguns alimentos. Vocês se lembram quais são eles? Leite, o alimento sólido, o
pão e o mel que adoça a nossa vida. E que a palavra de Deus nos alimenta e que assim como nós precisamos de alimento para crescer fortes e saudáveis, nós também precisamos da palavra de Deus para fortalecer a nossa fé, para que nós possamos crescer em graça e sabedoria diante do Senhor. E hoje nós vimos que a palavra de Deus é luz e é comparada a uma lâmpada que ilumina a nossa vida, que nos orienta, que nos dá direção, que nos indica o caminho que devemos seguir. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigada pela tua palavra que nos alimenta, a tua palavra que nos guia e nos orienta, Deus. Muito obrigada pelo teu Filho Jesus que o Senhor enviou para morrer no meu lugar. Muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito a nós. Obrigada, Deus, por essa criança que está assistindo a esse culto nesse momento. Vá de encontro com cada necessidade, abençoe essa família, Deus. Que nenhum mal aconteça, dê saúde, proteja os teus filhos, ó Deus. Que o Senhor possa estar conosco, Deus, porque sem o Senhor nada podemos fazer. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, crianças, essa foi a nossa história de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Me mandem fotos para que a gente possa colocar lá no Instagram do IB Kids. Um beijo grande no seu coração e até a próxima semana. Seguir os passos de Jesus é como caminhar na luz, em meio à escuridão do mundo, sem medo de perder o rumo. Seguir os passos de Jesus é como caminhar na luz, em meio à escuridão do mundo, sem medo de perder o rumo, pois Jesus é a luz, a palavra que vida produz. Sou criança, sou sim, mas já brilha essa luz em mim. Também aprendi que lâmpada para os meus pés, tua palavra é luz para os meus caminhos. Lâmpada para os meus pés, tua palavra é luz para os meus caminhos. Seguir os passos de Jesus é como caminhar na luz, em meio à escuridão do mundo, sem medo de perder o rumo. Seguir os passos de Jesus é como caminhar na luz, em meio à escuridão do mundo, sem medo de perder o rumo, pois Jesus é a luz, a palavra que vida produz. Sou criança, sou sim,